Fala, aprovados! No vídeo de hoje, nós vamos fazer alguns comentários sobre o artigo 233 do Código Penal e também vamos trazer o debate sobre o topless, saber se o topless é ou não é considerado crime aqui no Brasil. Antes de ver esse vídeo, eu gostaria de fazer um pedido. Deixe seu like e se inscreva ao nosso canal, porque ao se inscrever ao nosso canal, você nos ajuda a fazer o YouTube levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Também ativa o sino para você ficar ligado sempre quando tiver um novo vídeo, quando tiver uma nova aula, quando tiver uma nova dica. Segue a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, e dá uma olhada no site www.vocêaprovado.com. O que é o topless? O topless é um termo originário da língua inglesa que quer dizer a pessoa despida no tronco. Designa uma situação em que a mulher está nua, da cintura para cima. Ao longo da nossa história, foi comum manifestações públicas, principalmente reivindicando direitos femininos, em que os ativistas ficam nus na parte de cima do corpo ou tiram a roupa toda, de forma a chamar a atenção pública. Mas isso seria crime? Vamos dar uma olhada no artigo 233 do Código Penal. Artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Sendo uma pena inferior a 2 anos, logo é um crime de menor potencial ofensivo, regulado pela Lei 9.099. Então já sabemos que é uma conduta tipificada, está lá, prevista no Código Penal. Crime de menor potencial ofensivo, então não gera prisão. A pessoa vai ser conduzida à delegacia de polícia, onde se lavrará um termo circunstanciado de ocorrência e, manifestando e assinando seu compromisso, seu termo de comparecimento ao juízo, irá solto. Mas o que é ato obsceno? O que significa a previsão do artigo 233 do Código Penal para sugerir o que seja ato obsceno? Na lição de Bento Faria, é todo fato realizado com manifestações positivas de idoneidade ofensiva ao pudor. É o que pode ofender o pudor dos cidadãos, causar escândalo e ferir a honestidade dos que forem testemunhas. Logo, a expressão ato obsceno tem sentido relativo, tem significado relativo. Vai se modificar de acordo com os valores culturais inerentes à coletividade, que certamente não serão os mesmos em todo o país, além de se modificarem com o passar do tempo. Por exemplo, o beijo lascivo era considerado um ato obsceno, que durante anos foi considerado como ultrajante ao público, mas com a revolução dos costumes, isso acabou. O professor Rogério Greco mesmo fala que é um dos crimes, é uma das infrações penais que carecem de um grau de subjetividade muito grande. Para se interpretar esse crime, você necessita de um grau de subjetividade muito grande. Logo, não se pode aplicar fórmulas genéricas. O mesmo se diz quanto ao ato de urinar em público, urinar na rua. Se a pessoa está urinando de forma a se expor a sua imagem, expor aquele fato, poderia ser considerado um ato obsceno. Mas se a pessoa está escondido e ninguém o vê, como esse ato se tornaria obsceno para a coletividade, já que ele está escondido e ninguém está vendo? A quem ele está atacando dessa forma? Qual pudor ele está ferindo? E essa característica abstrata do artigo 233 levou alguns juristas a defenderem a inconstitucionalidade do crime, sob o argumento de que a forma da tipificação contraria o princípio da taxatividade ou da determinação, dirigido mais diretamente à pessoa do legislador, do qual se exige clareza na elaboração dos tipos penais que não devem deixar margem de dúvida, de modo a permitir à população em geral o pleno entendimento do tipo penal. Segundo afirma Luiz Luisi, sem esse corolário, o princípio da legalidade não alcançaria seu objetivo, pois de nada vale a anterioridade da lei se esta não estiver dotada da clareza e da certeza necessárias e indispensáveis para evitar formas diferenciadas e, pois, arbitrárias na sua aplicação, ou seja, para reduzir o coeficiente de variabilidade subjetiva na aplicação da lei. Foi com esse fundamento que a turma recursal dos Juizados Especiais Criminais do Rio Grande do Sul absolveu, em grau de apelação, um condenado por ter sido flagrado se masturbando em público. De acordo com o órgão recursal, o artigo 233 do Código Penal não pode ser considerado compatível com a Constituição Federal porque excessivamente aberto, ofende a taxatividade e transfere indevidamente ao Poder Judiciário a tarefa de conferir o grau de determinação da expressão ato obsceno, o que não se pode admitir, tendo em vista que a ordem constitucional atribui essa obrigação ao legislador, a quem seria perfeitamente possível impor as devidas balizas para o alcance da norma. O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário
no qual destacou a repercussão geral do tema, pois o debate travado na turma recursal é capaz de influir em grande quantidade de casos, especialmente porque o mesmo órgão, único com competência recursal para os crimes de menor potencial ofensivo naquele estado, tem declarado a inconstitucionalidade de diversos dispositivos de lei federal. O STF considerou inequívoca a natureza constitucional da matéria, pois a atipicidade da conduta foi estabelecida por ofensa direta a dispositivo da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 39, o que implica a conclusão de que, se acolhida a tese ventilada no recurso extraordinário, a decisão recorrida terá contrariado o dispositivo constitucional. Também foi reconhecida a repercussão geral desse tema. Logo, nós precisamos aguardar ainda a decisão do STF, que vai debater sobre a matéria e dizer o seu posicionamento, se seria o artigo 233 do Código Penal constitucional ou não. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, em resumo, existe a conduta de ato obsceno, prevista no artigo 233 do Código Penal, e o ato de topless pode ser enquadrado nessa conduta. Lembrando que tem que ser analisada a subjetividade. No caso concreto, tem que ser analisado se aquele ato de topless foi considerado ou não um ato obsceno. Isso, infelizmente, ainda está a cargo do intérprete do direito, que vai analisar de acordo com os costumes e valores e o próprio caso, a própria cena que se desencadeou, para determinar se a conduta é ato obsceno. Para exemplificar, uma praia aberta a todo o público, por exemplo, Ipanema, uma pessoa que faz um topless em Ipanema pode ser enquadrada como um ato obsceno, mas a pessoa que pratica este ato numa praia de nudismo, que é um local fechado, onde a conduta é permitida em termos morais e de valores, as pessoas conhecem daquele fato, sabem que esse tipo de ação é adotada naquele lugar, na minha posição, não haveria configuração do ato obsceno. Bom, espero que tenha explicado toda a matéria para vocês. Vamos aguardar o desenrolar do caso e a decisão do STF sobre esse tema. Quando isso acontecer, com certeza teremos um vídeo aqui no canal. E no mais, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, não esquece de curtir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal para que esse conteúdo seja levado a cada vez mais pessoas. Também ative o sininho para que você seja notificado cada vez que tiver uma nova aula, uma nova dica. Segue a gente no Instagram, @delta Thiago Paixão, e dá uma olhada no meu site, www.vocêaprovado.com.